feminicídio é o assassinato de uma mulher cometido por razões da condição de sexo feminino. Pode ser tipificado como um crime de ódio que pode render de 12 a 30 anos de prisão. E esse é o ápice da violência de gênero. Hoje eu converso com a promotora de justiça, titular da 19ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, Lívia Carla Bariani. Ela é titular do júri no Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Vai conversar com a gente a respeito do feminicídio, dessa lei de feminicídio, e vai explicar para a gente sobre campanhas que vem desenvolvendo dentro do Ministério Público em razão da situação feminicídio e também sobre o trabalho que desenvolve no júri. Olá, doutora. Tudo bem com você? Tudo jóia, Valéria, e você? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Nossa, faz tanto tempo que nós conversamos, né, doutora? Foi lá em Corumbá, quando você ainda estava em Corumbá e estava na promotoria lá de Corumbá. Da infância, né? Tá me devendo A uma gente, boa conversa. a gente fez uma entrevista num dia frio em Corumbá, De que as pessoas Corumbá. não vão acreditar. A gente quase morreu de frio na beira do rio. A gente fez uma entrevista tremendo. Um cenário queixo. maravilhoso, mas um frio insuportável, né, doutora? Insuportável. Foi um dia assim memorável. Você levou todo o frio do mundo para Corumbá, aquele dia da entrevista. Acho que aquilo ficou marcado na nossa vida. Nossa, gente, impressionante. Aquele dia foi diferente. Doutora, foi a primeira promotoria que você assumiu a partir do concurso? Foi em Corumbá? Não. Logo que eu fui aprovada, a gente ficou aqui aqueles dias. Depois eu fui para Rio Brilhante, Maracaju, Rio Verde, São Gabriel do Oeste e Corumbá. Passeou bastante, hein? Mas foi um período muito pouco. A gente tomou posse dia 31 de outubro e eu já titularizei em Corumbá em maio do outro ano. 2003 nós passamos, 2004 eu já titularizei em Corumbá e lá eu fiquei durante 9 anos. 9 anos, doutora? 9 anos. E aqui na capital já vou para 8 anos já. Nossa, o tempo passa, hein? Passa muito Passa. rápido. Muito, muito. Eu lembro que você fez um trabalho super interessante na infância lá em Corumbá. Deixa saudade, não deixa, doutora? Deixa. A Apesar de ser um infância assunto pesado, né? é um assunto pesado porque eu sempre digo, a infância não depende muito do promotor, nem da questão judicial, né? A infância a gente precisa muito da rede de apoio, seja do estado, do município, e isso é sempre um pouco defasado, né? Então a gente sofre bastante as consequências por não poder dar andamento muitas vezes àquilo que a população necessita, né? E você ali está numa fronteira que já é um diferencial, né? Ali a gente cuidava da questão do ato infracional do adolescente, mas o que mais assim, o que eu mais tive, né, contato e para mim o que me marcou foi a questão das adoções, né, dos abrigos, né, hoje, né, casa de acolhimento, que nós conseguimos instituir lá muitas crianças da fronteira, né, crianças bolivianas. Então isso era um trabalho muito bonito, entidades com um trabalho muito bonito lá, pessoas realmente valorosas que que tinham esses cuidados aí com as crianças e adolescentes. Então isso aí eu sinto falta às vezes, né? Porque eu dei um pulo, né? Saí da infância, eu já caí aqui no júri, né? No homicídio, então assim, fez um corte, né? Rápido, e aí a gente começa para outra atribuição. Mas essa é a beleza de ser promotor de justiça também, né, doutora? São várias atribuições, na maioria das vezes são muito diferentes uma das outras, mas que não deixam de ter ali a sua beleza, né? O seu diferencial em cada um, né? Sim, quando a gente entra aquele clínico geral, né? A gente faz de tudo, né? Até um choque, né? Eu sempre falo que a primeira vez que eu cheguei na promotoria, acho que eu fiquei uma semana chorando, né? Porque eu falei, meu Deus, não sei fazer nada Não vou dar disso conta. aqui. Larga a mão, que isso aqui não, deixa quieto, isso aqui não é pra mim, né? Chorei muito. Mas é um choque porque você tem que cuidar de tudo. Ao mesmo tempo que você tá fazendo uma denúncia, chega uma pessoa para você atender de um problema social, aí chega uma questão do ambiental e a sua cabeça fica em parafuso, né, nas comarcas menores, até você realmente se centrar e conseguir se organizar em todos os assuntos que você precisa tratar, que aquilo lá você faz tudo, né, de tudo um pouco e algo mais ainda, né, além de você ter que
viver aquela situação da cidade onde você está, né? Muitas vezes o colega ele se perde nessa questão de melhor trabalho ou de trabalhar de uma forma mais eficiente, porque ele não interage ali naquela cidade. Ou viver naquela situação para ver realmente quais são os problemas, né? Por que as pessoas te procuram tanto? Porque numa cidade pequena, né? O promotor de justiça, ele é o primeiro a ser chamado em quase tudo, né? E Para tem todos os também, problemas eles vão à paralela a promotoria. toda essa situação profissional, tem também a sua vida pessoal, porque você mudou para uma cidade diferente, né? Sim, e Com você cultura diferente, política diferente, economia diferente, né? E você vive, né? E é uma questão muito interessante, porque aí você convive, né? É sempre bom você ter um relacionamento estreito com todas as autoridades. E essas autoridades incluem as autoridades políticas também daquela cidade, que muitas vezes estão ali conversando, dali 2, 3 dias você está processando e assim por diante. Então é uma situação que você tem que ter muito centro, assim, para poder entender o que acontece e poder separar todas essas situações. Porque muitas vezes a gente fica muito distante da questão política por acreditar que não dá para se conciliar as duas situações, mas dá sim, né? E quanto mais a gente se aproxima, muitas vezes a gente resolve muito mais situações ali conciliatórias, né? Do que às vezes entrar com uma ação ou comprar uma briga aí que não seja necessária, né? Ajuda os dois lados, né, doutora? Sim, sim. Nas cidades menores, então, né, os recursos já são menores. Então, se a gente também não dá um apoio àquele administrador ali, às vezes até uma orientação, sabe? Fica pior, né, para fazer errado. Então, quando se faz mais correto, eu lembro que lá em Corumbá, passei por algumas trocas de prefeitos, né, e todos iam lá para saber, né, como que faria, a questão das casas de acolhimento, como que era o tratamento, que tinha que dividir os menores, os maiores, os adolescentes, sabe? Então, essa é uma vivência que eles não têm, então é importante a gente repassar isso. Mas, doutora, aí acontece justamente o que você tinha acabado de dizer. É uma ruptura aí. Você deixa a infância e vai para o tribunal do júri. Qual que é a diferença de estar no tribunal do júri, doutora? A diferença, assim, é brutal, né? Porque aqui um crime, eu, né, classifico como o crime mais grave que nós temos, né? Os crimes dolosos contra a vida. Uma atuação diferenciada, né? Porque até as audiências, até o juiz encaminhar para o tribunal do júri, como se nós fôssemos um promotor criminal normal, né? Residual. Fazemos a denúncia, ouvimos todo mundo em audiência, mas a partir da decisão lá que nós chamamos de pronúncia, que vai encaminhar aquela pessoa para o júri, já é diferente tudo o que nós fazemos, né? Porque você se colocar lá perante 7 pessoas, muitas vezes um auditório cheio de né, pessoas assistindo, ou se não com familiares, né? Tanto familiares da vítima como familiares dos réus ou do réu, é uma responsabilidade bem grande, porque você não fala mais para o juiz, né? Não fala mais ali no papel, né? Você tem que apresentar um convencimento, você tem que ter bem a compreensão de que tipo de processo você está tratando, que tipo de pessoas você está tratando. E ele é uma vida, né? Que foi quase perdida, ou que foi perdida, uma família que perdeu alguém, né? Uma mãe que perdeu um filho que perdeu um pai. Então, é uma situação sempre, sempre difícil, né? Até quando a gente lida com organização criminosa, né? Que agora, de uns 5 anos para cá, nós temos uns números maiores, né? De homicídios relacionados a organizações criminosas. Você tem que ter um cuidado da mesma forma em todas as situações, né? Principalmente quando a gente fala da vítima, né? Vítima, a gente sempre tem que lembrar que vítima é vítima, né? Pode ter todas as circunstâncias, Independente. mas vítima é a vítima, né? Ninguém está autorizado a tirar a vida de ninguém. Então, isso é sempre importante a gente frisar. Por isso que é tão difícil para o leigo, aquele que está do lado de lá, assistindo um júri, né? Ele às vezes não consegue se colocar no lugar, né? Principalmente do promotor, né? É difícil. E todo mundo diz assim, né? E acusar é tão mais fácil, né? Se foi alguma época, eu não participei dessa época que era fácil, né? Porque hoje, na verdade, a gente está vivendo como é que eu digo assim?
uma situação de muita abertura, né? De pouca punição, na verdade, para não falar, né? Para não afetar ninguém, mas poucas punições, né? Hoje em dia, eu estava até lendo um post de um colega, né? Se você vai em qualquer outro país um pouco mais organizado, né? Um crime doloso contra a vida, um homicídio qualificado, por exemplo, né? Matar alguém por uma dívida de droga, matar alguém porque teve um mandante, pagou para matar aquela pessoa, gente, é uma prisão perpétua, né? Aqui no Brasil, se a pessoa não vai presa em flagrante, né? As investigações demoram para encontrar. Até denunciar, se a pessoa ela passa anos até esse processo terminar. E aí, se ela for condenada, a média que nós temos de condenação é de 12 a 15 anos aqui para um homicídio qualificado. Eu não digo banalização. Eu vejo que a nossa legislação, e não a legislação penal, isso é uma opinião minha, assim, né? Não é que as penas sejam baixas, nós temos até umas penas razoáveis, mas o cumprimento dessas penas é que são complicados, né? Então, quando a pessoa é condenada, ela vai cumprir em regime fechado só uma porcentagem da pena. Aí, se ela trabalha, se ela pinta, se ela lê, se ela tudo isso daí diminui cada 3 dias diminui um dia de pena. Então, são direitos, tem as pessoas que defendem, né? Mas é difícil você falar para uma mãe, né, que perdeu um filho assassinado, que a pessoa foi condenada aí a 15 anos, que menos da metade da pena ela já vai encontrar com ele no supermercado. Então, não que... Aí a gente fala, tudo bem, a pena não é só para punir... Não é só e punição. tudo mais. Não é só punição. Mas, gente, uma pena só desse tanto que fique lá preso... Eu acho que não, a pessoa que está lá, ela acaba também não aprendendo o que foi, e para quem fica aqui fora, acaba sendo 2 sofrimentos, né? É uma dor eterna, né, doutora? Quando Sim. você perde uma pessoa que você ama, independente de quem seja, é uma dor eterna, né? Sim. Então, assim, agora não tem muito o que explicar. Né? Doutora, agora a gente vai para uma outra situação, que é o tema da nossa conversa de hoje, que é o feminicídio. Sim. Que é uma lei praticamente nova, tem o quê? 5 anos, mais ou menos, 2015 foi instituído, não o crime, né? É uma qualificadora dentro do crime de homicídio, a qualificadora do feminicídio. E qual que é a importância dessa lei, doutora? Bom, hoje, né, a gente está comemorando, né? É tão engraçado, né? Hoje se comemora, não, hoje não se comemora. Hoje se instituiu aqui no estado, né, 1º de junho, o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Até nós fizemos não é propaganda, como que fala, Valéria? Campanhas. A campanha que nós fizemos do MP, de né, conscientização, hoje pela manhã, né? Isso. O que eu vejo também, Valéria, que saber o que fazer, eu acho que todo mundo já sabe o que fazer na questão da violência contra a mulher, na violência do feminicídio. E você disse, a importância disso foi realmente se destacar essa questão da violência contra a mulher, que já vinha há muitos anos no Brasil, se matando mulher, se sabendo quem era o autor dessas mortes, se sabendo as motivações, porque a motivação, ela se amolda, né? Se repete na questão do descumprimento que a mulher tem, tanto das regras do patriarcado, né, que é a fidelidade e a submissão. Então, assim, a partir do momento que ela descumpriu essas regras, ela já pode ser morta pelo companheiro. O companheiro, ele tem certeza que ele pode matar aquela mulher. Doutora, vamos fazer só um parêntese aí. O feminicídio, ele é uma lei de crime contra a mulher simplesmente pelo fato dela ser mulher. É isso? Ou simplesmente essa é uma explicação? É uma situação, tem 2 situações o crime de feminicídio. Pelo simples fato dela ser mulher, por exemplo, uma pessoa que dá na telha, que não, eu não gosto de mulher, passa na rua, fala aquela ali, atira nela pelo simples fato de ser mulher, da questão do gênero. E nós temos a questão do feminicídio também quando há a violência doméstica, quando a morte acontece em volta da violência doméstica, que é quase 99% dos casos que acontece isso. Que é essa questão de submissão mesmo, né? De necessidade Sim. da submissão, né? Então, você fugiu à submissão, você fugiu à fidelidade, você
não pode mais viver. Vai ser punida. Sim, você vai ser punida. E é tão interessante o crime de feminicídio, a gente fala crime, né? A qualificadora lá do feminicídio, porque ele é um crime diferenciado. Porque dificilmente a gente tem um homem sentado lá no banco dos réus no dia do feminicídio que ele tem uma longa ficha criminal, que ele é uma pessoa violenta socialmente, entendeu? Que ele é um pai ruim, né? Existem todas essas situações. Mas a maioria das nossas situações é aquela pessoa sem antecedentes, é aquela pessoa que ela tem uma lista de testemunhas que falam que ela era bom pai, que era bom marido. É aquele que vai causar um susto na comunidade. Sim. Nossa, ele era meu vizinho, cara, tão gente boa, a gente tomava tereré na calçada. Nossa, mas eu nunca vi ele tratando ela mal. E você sabe, né? Principalmente porque a gente tem a estatística lá no nosso dossiê do feminicídio, que a gente tem no site do MP, mais de 60% das mulheres, elas não têm medida de protetiva registrada. Então, quando esse crime de feminicídio chega pra gente, porque é bem bom dividir o seguinte, nós temos as varas, as promotorias de violência doméstica e as varas do júri. O crime de feminicídio, ele nem passa pela violência doméstica. Desde o inquérito, desde a notícia do feminicídio, ele já vem para as promotorias do júri. Então, esse não é um crime tratado na violência doméstica. Quem trabalha na área da violência doméstica nunca viu um feminicídio. Maria da Penha, por exemplo, ele não choca não com vai Maria para da lá. Penha. Não vai para lá. Então, tudo vem para nós, né? Por isso que eu sempre brigo quando eu vejo algumas pessoas, às vezes, campanhas chamando só violência doméstica e às vezes esquecendo a gente que é do júri. Né? Nós temos colegas aí espalhados pelo estado inteiro que têm condições de falar sobre o feminicídio e a real situação do feminicídio de quem recebe isso somos nós, desde a informação de que houve a morte de uma mulher. Esse inquérito policial tramita entre nós e a polícia, não vai para a violência doméstica. Então, a gente sabe todas as situações problemáticas que acontecem. Então, quando não tem esse registro de medida protetiva e quando se fala muito que o feminicídio é o último ato de violência, para nós ali do júri explicar para o jurado que aquele bom pai, aquele bom filho, aquele excelente funcionário da empresa, ele matou a mulher porque ela vivia em um ciclo de violência, a gente tem que redobrar o estudo, porque nós não temos vários boletins de ocorrência para informar que ele batia nela, que ele xingava, que ele ameaçava, que ele falou que um dia ia tacar fogo, que um dia... Entendeu? Então nós Até temos... porque essa mulher não vai fazer essa denúncia, né, doutora? Ela não chega a tempo de fazer essa denúncia, né? Algumas fazem, outras não. Uma forma que o Ministério Público tem de ajudar também são as campanhas que se faz de conscientização, de como essa mulher pode procurar ajuda. Talvez aí seja um dos caminhos dessa readequação. Claro que não é tudo, né? Não se resolve tudo, mas é um caminho, não acha? É um caminho para dar mais motivação para essas mulheres, né? E saberem que ela tem um apoio. E no Ministério Público elas têm um apoio. Lá na Promotoria de Justiça, principalmente da Casa da Mulher, tem toda uma equipe multidisciplinar para atender essa mulher e a sua família. Né? Aqui no júri nós não temos, porque nós não temos atribuições para cuidar da questão fora do processo do feminicídio, mas lá na Casa da Mulher, a Promotoria de Justiça, ela tem toda uma equipe, um psicólogo, assistência social, que além de dar esse amparo judicial para saber o que essa vítima deseja, se ela deseja registrar um boletim de ocorrência ou só ingressar com uma medida protetiva, ela tem um amparo de saber o que ela pode fazer, como que ela pode ingressar com uma ação civil de divórcio, de separação, de guarda, de pensão. Ela tem aonde buscar essas informações para que se façam os encaminhamentos. Isso eu acho mais importante, porque na verdade a gente tem um sistema, uma rede que ela é interligada. Mas se você for analisar hoje, por exemplo, a rede da saúde e da assistência social, ela tem tantas bifurcações que fica confuso para a pessoa. E vamos ser bem francos, uma pessoa que já está sofrendo essa violência, se ela tiver que sair de casa, ela ir em 2, 3 lugares, e não é aquele lugar que ela faz o registro, ou não é aquele lugar que ela vai ser atendida, ela não vai voltar mais. A partir do momento que ela recebe o primeiro não, ela já começa a
a desistir, né? né, doutora? Porque já Então, é uma assim, situação de pressão muito grande, né? muito complicado. Então, a gente tinha que ter uma forma, em qualquer lugar que ela chegasse, sabe, fosse possível fazer um atendimento, né? E um bom atendimento, porque a mulher, Valéria, a gente pode falar, pode falar, e ela é as loucas, falando de novo da mulheríssima, mas a mulher, quando ela chega e ela fala dessa questão da violência, ela ainda é julgada. Ainda passa na cabeça de muitas pessoas, eu apanhei, meu marido, o que será Porque que ele mereceu, né? fez? O que será que Porque ela fez mereceu. antes? Então, assim, meu Deus, como que ainda pode se fazer? Ela pode ter feito qualquer coisa. Ela pode ter sido encontrada com amante, entendeu? Com a mala pronta para ir embora, falando tchau, virando as costas. Ela tem esse direito de ir embora de casa, de não querer mais viver aquela vida. É. Agora, quem não tem direito é de matar essa mulher, de bater nessa mulher, de agredir essa mulher. É uma cultura, né, doutora? É uma cultura machista latino-americana que ainda está muito no nosso do dia a dia ainda, né? Sim, então assim, como Não, que você muda a cabeça de todo mundo, né? De todo mundo que eu digo, lá desde o primeiro atendimento, para acolher essa mulher com cuidado. Existem casos e casos. Lógico, existe casos que às vezes a mulher quer registrar uma medida protetiva para ferrar com a vida do cara. Tem todas essas situações, mas vamos pegar o geral do porquê que nós trabalhamos, para evitar que essa mulher chegue nesse ato final, para evitar que essa mulher sofra uma tentativa de homicídio, para evitar que essa mulher morra. Porque ninguém acaba não lembrando quando uma mãe morre, ficam os filhos, fica a família, é uma né? família que se desfaz, né? Sim, nós temos uma estatística alta dos filhos que veem a morte da mãe. O último mais comentado daquela juíza, até esqueci o estado, que o marido matou na frente das duas filhas. É verdade. Se eu não me engano, foi Rio de Janeiro, mas eu não tenho certeza absoluta. Né? E isso não é só questão da violência, como que a cabeça dessas crianças vai ficar. A criança que vive nesse mundo da violência, né? O menino. Ora, meu pai bate na minha mãe chora, mas continua com meu pai traz uma florzinha, aí meu pai dá um abraço nela, tá tudo bem. Bom, então esse comportamento masculino é bom. Eu Quando acho que ele se dá tornar pra... homem, ele só vai Sim, repetir. a mulher também. Ah lá, minha mãe não larga do meu pai, ela chora, mas no outro dia tá lá dormindo com ele, estão saindo junto, vai numa festinha junto. Eu acho que o relacionamento é mais ou menos isso, você engolir. Então, assim, a gente pode estar falando uma linguagem bem chula, né, dessa questão, mas é isso que acontece. Mas E a verdadeira, né? criança a criança é o que está acontecendo ali dentro da casa dela. O que ela vai reproduzir lá fora, não é? Então, assim, a gente tem a preocupação é muito mais do que se preocupar ali, aqui igual no júri, que a pessoa morreu, a gente tem que fazer o júri, tem que tentar uma condenação, mas a situação que ficou para trás é muito séria. Muito Então, eu séria. acho que isso também é um alerta, doutora, para mostrar que o Ministério Público ele não está pensando só na questão jurídica, ele está pensando na questão humana da situação. E tem essa preocupação nas campanhas políticas, nos projetos que tem feito, que é o caso do projeto que você está falando, de identificar essas famílias e entender o porquê do que aconteceu. Então, assim, existe também uma preocupação social. Sim, não. E nós, na verdade, somos a única instituição que conseguimos fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, nós conseguimos denunciar por meio da promotoria do júri, nós conseguimos resolver o problema da família por meio lá da promotoria de justiça da Casa da Mulher. Se o atendimento foi ruim na delegacia ou um atendimento ruim com a autoridade policial, nós temos o controle externo da atividade policial por meio do GACEP. Então, nós conseguimos abraçar tudo. O Ministério Público é a única instituição que consegue fazer tudo, inclusive o atendimento à vítima, que quando nós vamos em plenário, quem está representando a vítima ali somos nós. E essa pandemia também aumentou o número de casos, né, doutora? Isso é fato, né? Estatisticamente, aumentou o número de casos. Aumentaram os números de casos, sim. Aumentaram os números de casos, você vê, aumentaram o número de separações,
né? Se você puxar em estatísticas também na É questão que da tinha pandemia. gente que era casada e nem sabia quem é que era a pessoa que E estava nem em tava casa, bem né? tranquilo, um dormia, outro acordava e ia, né? Você Agora vai ficava naquele ficar. ritmo. Agora vai ficar trancado aí os dois juntos. Então, assim, Vão se conhecer. os mais sensatos partiram para a separação e o divórcio. Os que já não eram muito sensatos, aconteceu esse aumento da violência, né? Que é uma situação, e veja, né? Até a colega Fernanda Zambuja, né, ela tem o projeto lá, Paralelas, além de, né, para você ver que o MP abarca tudo, que é um projeto também que atende o homem que praticou esses crimes, para saber o que aconteceu com esse homem, porque também pode ser alguma coisa que ele tenha vivido, né, É exatamente antes o desse exemplo que você relacionamento, deu. né? Quando Sim. você é criança, enxerga o pai fazendo aquilo e vai achar que aquilo é uma coisa natural e se repete a situação, né, doutora? Então tem esse atendimento também ao homem agressor, nem sei se é essa palavra que usa, mas o homem que praticou esses atos. Então, assim, a atuação do Ministério Público, eu vejo assim, é fantástica, sabe? A população precisa saber cada vez mais isso. Nós não estamos aqui só para fazer audiência, nós estamos aqui só para fazer o júri. A gente está aqui para todo momento, é para tentar ajudar de todas as formas que for possível, né? Fazer os encaminhamentos que forem necessários. Quantas vezes chega aqui, né? Às vezes vem algum parente aqui, não tem nada a ver com aquele processo, mas quer uma ajuda com um parente que está preso, uma ajuda que não está conseguindo receber a pensão. A gente tem que ter condições de, ao menos, encaminhar essas pessoas, de orientar essas pessoas. Esse é o papel fundamental nosso, de nunca deixar a pessoa bater aqui na porta e você falar, não, não é aqui. Essa é a Não é missão aqui, do mas MP, calma né? um pouquinho, que eu vou. Não é aqui, Já mas vou resolver. calma que eu vou tentar resolver. Se eu não conseguir, eu vou encaminhar certinho para onde a senhora e o senhor devam ir. Acho que esse é o nosso papel fundamental como servidor público, né, como cidadão e como membro do MP. Esse é o nosso papel. E nós temos que fazer. Doutora, quero muito agradecer essa conversa assim Foi tão muito legal. bom. Muito obrigada pela oportunidade e que a gente possa falar muito ainda, porque o MP precisa ser divulgado a todo momento. A gente faz trabalhos maravilhosos e a gente precisa divulgar a nossa instituição, sim, pela consistência que ela tem e a importância nesse país. E pela necessidade do cidadão mesmo, né? É isso aí. Tchau. Obrigadinha, um abraço para vocês. Tchau, tchau.